Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao primeiro Next Games 2020, que tem como tema jogos online e analógicos em diferentes cenários. Eu me chamo Luana Caetano de Medeiros e serei a mediadora dessa atividade. Este encontro é uma realização do Instituto Nexo, Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Na tarde de hoje, teremos um minicurso, o Brinquedo Terapêutico e Ambientes de Cuidado em Saúde à Criança e à Família. A professora terá um tempo, das nossas apresentações, para a apresentação dela direitinho, de 100 minutos aproximadamente para a sua explanação. E agora eu convido a professora doutora Edmara Bazzoni Soares Maia, que é enfermeira pediatra, mestre e doutora pela Escola Paulista de Enfermagem da Unesp, pós-doutora pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, na USP, pesquisadora do Grupo de Estudos do Brinquedo, GBRINC, cadastrado pelo CNPq, professora visitante da Escola Paulista de Enfermagem, membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Brinquedoteca, ABRI, e membro da Comissão Permanente de Educação e Pesquisa da Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras. Com o tema, a professora hoje irá nos presentear com o tema o brinquedo terapêutico em ambientes de cuidado em saúde à criança e família. Desejamos a todos e a todas um ótimo minicurso. Muito obrigada, Luana. É um prazer estar aqui com você, com todos aí que estão se dedicando, nesse sábado tão prazeroso, tão produtivo, com esse movimento aí do nosso curso, do Next Games. Quero agradecer ao professor Marcos Teodorico pelo convite, por ter colocado um tema tão importante, que é a saúde, no meio aí dessa discussão dos games, Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Te agradeço, Luana, por nos acompanhar aqui nessa mesa, Te deixo bem à vontade para me lembrar do tempo, por favor, pode interromper no momento que eu estiver falando. É um tema que eu sou muito apaixonada, então, às vezes, a gente se empolga, Então, pode me lembrar aí desse tempo. Pessoal, é um prazer. Quero dizer que fiquei bem feliz, com a lista que eu recebi. São diversas áreas de atuação, pessoal que se inscreveu, então tem muitas pessoas interessadas em diversas áreas, que não só da enfermagem, enfim, de áreas próximas, Então, para mim é um grande desafio também fazer com que esse assunto se torne interessante para todos nós, para que vocês possam também se verem nesse processo e como levar para as práticas de vocês esse assunto. Então, quero deixá-los, assim, bem à vontade também para me fazer as perguntas. Depois eu vou tentar deixar um tempo maior para a gente poder conversar ao final, tá? Então, eu vou compartilhar agora a aula. Tá tudo bem? Luana, tá dando para ver? Tá, professora. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, tá bom. Então, a mim ficou a responsabilidade de falar com vocês sobre o brinquedo terapêutico em ambiente de cuidado em saúde à criança e à família. Esse é um tema que eu tenho me dedicado ao longo dos anos, não só na minha prática, mas também na minha prática docente e da pesquisa, É um tema que me é muito grato, assim, muito caro, porque ele é um tema que ajuda muito a gente a melhorar a experiência da criança que passa por um processo de doença, de necessidade de cuidados em saúde de uma forma geral. Então, quando a gente pensa, numa criança, numa família que vivencia um processo de doença,
ou um processo em que ela necessite de um procedimento clínico, e aqui eu posso dizer para vocês, procedimento simples, desde uma vacina, que na nossa visão, sobretudo do profissional de saúde, ele me parece simples, né? Uma visita ao pediatra, uma visita no posto de saúde, fazer uma inalação, até aquelas crianças que, porventura, precisam de uma hospitalização, são eventos marcantes na vida da criança. São eventos que, em sua maioria, são marcados por estresse, por medo, por ansiedade, muitas vezes porque, a princípio, eles são desconhecidos para a criança, e à medida que ele passa a ser conhecido, muitas vezes ele é conhecido com marcas de muito sofrimento, né? Então, realmente são experiências que deixam marcas na vida da pessoa para sempre, né? Essas experiências, normalmente de estresse, de medo, de ansiedade, elas são sentimentos que também acompanham processos dolorosos. Então, toda vez que eu tenho uma doença ou uma alteração que me deixa estressado, me deixa amedrontado, se eu tenho dor, essa dor também é exacerbada. Então, esses sentimentos pioram os estados dolorosos. Então, muitas vezes, uma criança com dor, a gente tem que não só medicá-la, e às vezes nem precisa dar o medicamento, às vezes o que ela precisa é de uma orientação, é de um conforto. Por quê? Porque o medo, ele é exacerbado por essas questões. Então, quando a gente fala desse contexto todo, a gente tem que pensar, existe ainda muito sofrimento, muita ansiedade nas pessoas que vivenciam essas experiências e que estão ligadas à nossa atuação, né? Quer que seja profissional na área da saúde, ele precisa estar preparado para minimizar toda essa situação que a criança e a família vive, né? Então, hoje, se a gente for aqui trazer esses dados aqui, ó, 90% das crianças experimentam dor durante a realização de procedimentos médicos. Então, qualquer procedimento médico que a criança passe, em sua maioria, ela sente dor. Injeção e inserções intravenosas, que são punções venosas, ou para coletar um sangue, ou para fazer um soro nessa criança, são ainda predominantemente relatados como os mais angustiantes. Então, colher um sangue é algo que realmente deixa marcas. Quantos de nós ainda temos o que a gente chama de nidofobia, que é medo de agulhas ainda enquanto adultos? Quantos nos desmaiam ou não conseguem doar sangue porque sentem medo nesse momento e passam mal? Isso tudo porque a gente tem marcas, né? A nossa memória, ela tem um registro de situações traumáticas nesse período da vida, que é, sobretudo, a primeira infância. Então, realmente, nós passamos por situações muito estressantes. Procedimentos com agulhas, então, eles são rotineiros, sobretudo no primeiro ano de vida. Então, nós vamos pensar, crianças saudáveis recebem pelo menos de 20 a 30 imunizações envolvendo agulhas até os seus 18 anos. A grande maioria no primeiro ano de vida. Então, vamos pensar, um bebezinho nasceu bem, saudável, mas já ganha uma picada para a sua primeira vacina, logo ali na maternidade. E assim vai os 6 primeiros meses, muitas agulhadas, e vai levando, e isso vai ficando na memória dessa criança, sobretudo quando ele não é feito de uma maneira que a gente acredita que é efetiva para proteger a questão emocional das crianças, né? Se a gente pensar agora, pegando uma criança com diabetes, uma criança que teve o seu diabetes aqui, com diagnóstico aos seus 5 aninhos de idade, a gente tem hoje um dado bem recente que ela passa a enfrentar cerca de 19 mil aplicações de insulina e 50 mil testes de glicemia capilar dia e noite até atingir 18 anos de idade. Mas não para por aí, né? A partir dos 18 anos também continua. Então, a gente percebe que as crianças são submetidas a situações dolorosas desde muito cedo, né? A situações
em que, se ela não for muito bem preparada, ela terá marca, sim, na sua experiência para sempre. Então, recentemente, a Organização Mundial da Saúde publicou que o medo de agulhas, de uma forma geral, contribui primeiro para a resistência às vacinas e não adesão a tratamento médico. Isso é muito sério para a gente, sobretudo no momento em que a gente está passando por toda essa instabilidade em relação às vacinas, né? Muitos questionamentos sobre os benefícios da vacina. Então, nós precisamos nos desafiar, né, para que isso realmente tenha uma outra forma de tratamento, uma outra forma de abordagem, para que a gente não tenha isso como resistência aos tratamentos, né? Nós precisamos de crianças bem preparadas, crianças emocionalmente estáveis em relação a esse processo que ela vivencia, né? E nós temos uma grande função aí, todo profissional de saúde, né? É possível melhorar a experiência e nós temos caminhos para isso, né? Então, como ajudar, como maximizar, então, os efeitos em benefícios? Será que é só sofrimento? Não, nós não temos só sofrimento, a gente pode melhorar muito a experiência da criança se nós tivermos uma abordagem adequada. Então, nós podemos fazer com que essa criança olhe o hospital com outros olhos, né? Nós podemos ajudar essa criança a ver como essa imagem, né? Então, eu tenho um hospital bem calorado, né? Com bastante sol, com bastante luz, com parquinho, né? Um hospital muito amigável para as crianças. Então, que a gente possa tornar, no caso, a hospitalização ou uma unidade básica de saúde ou um centro médico, né? Caloroso, assim como essa criança desenha nessa foto. Ou que a gente possa tornar uma unidade de cuidado intensivo, veja, uma unidade crítica, né, colorida, assim, né, que as crianças possam desenhar um hospital que tenha uma UTI, mas que tenha vida, né, que seja muito próxima do normal dela, né. Então, a gente percebe aí nesse desenho também uma alegria, né, por mais que seja um hospital. Então, são crianças aí colocando em desenhos as suas experiências que a gente pode até interpretar como, a princípio, felizes, né? E que elas possam também se retratar, do ponto de vista de autoimagem, também pessoas completas. Então, esse é um desenho de uma menina de 12 anos, internada numa UTI pediátrica, com nível de ansiedade baixo. Era um estudo em que eles mediram o nível de ansiedade, e essa menininha, ela consegue, então, colocar dentro deste ambiente bexiga, balão, o cabelo dela tá penteado, tá com, né, com lacinho, tem uma roupa coloridinha, ela consegue identificar nela, no corpo, os dispositivos que estão sendo usados, ou seja, uma criança que tem uma autoimagem aí está preservada, está integrada, né? Então, que a gente possa fazer com que as crianças fiquem desta maneira quando necessitam de hospitalização. Outras crianças, no mesmo estudo eu não coloquei aqui, mas eles desenham rabiscos, né? Eles regridem muito e mostram o alto índice de ansiedade quando eles não estão bem naquele local, sobretudo pensando no aspecto emocional. Então, nós vamos falar do brinquedo terapêutico neste sentido de promover bem-estar para a criança. Eu não estou falando não vou falar para vocês do brinquedo terapêutico, terapia. A terapia na infância, por meio do brinquedo, é a ludoterapia, quem faz são os psicólogos, os psiquiatras, né, pessoas que têm uma capacitação. Nós estamos falando em estratégias para promover bem-estar, e que naquele momento em que eu percebo que há um trauma maior, que essa criança não está bem, que eu possa levar para uma equipe interdisciplinar e discutir, e quem sabe ter o apoio do psicólogo para atender, tá? Então, toda a minha explanação vai ser em cima de estratégias que os profissionais de saúde podem adotar para ajudar a criança nesse processo de saúde, doença, hospitalização, ter uma experiência melhor, tá? Que ela possa aprender com essa experiência, enfim. Uma grande questão aqui que a gente tem discutido é que, quando uma criança
hospitalizada pela primeira vez e eu tenho uma abordagem que a gente considera adequada, essa criança é acolhida, essa criança é orientada numa linguagem que ela compreende, né? Eu tenho uma criança que vai ter um vínculo, não só comigo como enfermeira, ou como fisioterapeuta, ou como profissional que está ali, naquele ambiente de cuidado, mas ela vai ter um vínculo com o serviço. Então, quando ela olha o hospital, quando ela olha a unidade básica, quando ela olha a clínica do dentista, do fisioterapeuta, ou quando ela olha a pedagogia que trabalha no hospital, ela vai olhar aquilo como algo do bem. Então, eu posso voltar naquele hospital porque aquele hospital é legal, não é tão ruim assim. Então, essa é a nossa ideia, é melhorar as experiências para que elas voltem mais tranquilas conosco, né? Então, no contexto da saúde, para melhorar essa experiência, a gente pode contar com esse potente instrumento que é o brincar, né? Então, o brincar na vida da criança, e a gente viu aí no decorrer das aulas, que ele não é mais uma questão opcional, ele não é mais algo que se faz quando não tem nada para fazer, e aí a criança vai brincar sem nenhuma importância, não. Ele é algo fundamental. Então, dentro da rotina dessa criança de vida, o brincar tem que estar instituído, e dentro dos ambientes de cuidado da saúde, muito mais. Então, ela precisa ter, sim, momentos para brincar, e os profissionais precisam ter, sim, uma atitude lúdica para com essa criança. Não dá para trabalhar em pediatria, ou ter uma inserção na pediatria, sem desenvolver o seu lado lúdico, sem resgatar o lúdico que existe em você. Não dá para trabalhar em pediatria só porque você gosta de criança. Não, você tem que desenvolver habilidades para atuar com competência no cuidado da criança, tá? Então, aqui a gente traz a questão do direito da criança ao brincar, isso deve ser muito bem representado nos nossos atendimentos. Esse aqui eu vou deixar depois como uma dica para vocês assistirem um artigo, um vídeo que fala do direito da criança a brincar, de uma forma geral, no mundo inteiro, que defende o artigo 31 da Convenção dos Direitos da Criança, tá? Então, é uma dica aí para vocês. A gente, então, deve atuar nesse processo todo, tendo o direito da criança como base. Então, depois da Convenção dos Direitos da Criança de 89, muitas coisas mudaram, muitas questões melhoraram nos ambientes de saúde, para que a gente pudesse retratar os direitos das crianças em ações. Então, essa é a Carta da Criança Hospitalizada, ela tem raiz europeia, já, né, e ela derivou no nosso país, na Resolução 41, que realmente trata dos direitos da criança no hospital, né? E essa carta, ela é muito interessante, porque ela traz nos seus artigos, os 10 principais artigos. O quarto artigo é o direito da criança receber informação adaptada à sua idade e compreensão. Então, o brinquedo terapêutico, ele entra como uma ação para a promoção do artigo 4º, né? Assim como as crianças no artigo 6º têm o direito a ficar reunidas em grupos etários dentro do hospital, e se beneficiarem de jogos, de brincadeiras, de atividades educativas adaptadas à idade, sobretudo, também a receberem a questão do ensino, né, das atividades de ensino também no hospital. Então, quando a gente fala de brincar, de brinquedo, a gente está retratando em ações, na prática, os direitos da criança. Isso é muito bom, né? Ainda aqui no artigo 8º, ele chama a atenção de que a nossa equipe de saúde, todos, devem ter formação adequada para responder a essas necessidades das crianças, e o brincar entra aí. Então, a gente tem feito um grande movimento para que nas formações, não só técnicos, como todas as graduações daqueles que atuam com criança, aprendam sobre o brincar e as suas diversas formas de utilização, sobretudo a sua função terapêutica, tá? Então, no hospital, o brincar, ele é uma possibilidade de dar à criança um sentido de normalidade para a vida. Então, imaginemos crianças que vão para os hospitais doentes. Hoje a gente tem uma mudança interessante, importante de como é
os cenários hoje epidemiológicos das doenças, nós temos muito mais crianças crônicas se hospitalizando, as doenças agudas têm diminuído e têm aumentado a cronicidade, então são crianças que vivem muito no hospital já, e a gente precisa dar para esse hospital um sentido de normalidade, que ele seja muito mais próximo da casa dela, né? Então, a ambiência tem que ser lúdica. Um hospital pediátrico, ele tem que ter paredes pintadas, ele tem que ter brinquedos pelo hospital, ele tem que ter brinquedoteca, ele tem que ter a infância impregnada nele. Mas não dá para ser só isso, precisa ter infância impregnada na gente, no profissional, quando lida com ela. Então, não é só parede pintada, mas são atitudes que nós temos que ter frente à criança, considerando ela um ser lúdico, um ser que brinca. Né? Então, quando eu ofereço brincar nesse ambiente, eu dou para ela um sentido de normalidade. Por exemplo, a criança chegou no hospital, na unidade básica, é tudo diferente, existe uma ameaça ali, né, para ela, e aí ela vê o brinquedo de longe, ela vê aquela sala linda com brinquedo, ela vê pessoas com roupa colorida, com brinquedo na mão, então ela pensa, pô, acho que esse ambiente aqui é conhecido para mim, não me parece tão ruim. Então esse é o sentido que a gente tem que dar quando a gente trabalha nesses ambientes. Por quê? Quando ela brinca, ela consegue captar as informações num ritmo muito próprio dela. Quando ela brinca de médico, quando ela brinca de enfermeiro, de dentista, de fisioterapeuta, de professora, ela consegue captar essas funções, né, no ritmo dela, né, ela consegue dentro do hospital recriar situações, então, aqui, por exemplo, dentro de uma brinquedoteca, quando ela brinca com uma boneca, de dar injeção na boneca, ela consegue recriar, ressignificar aquela situação ali, colocar os seus medos, sentimentos, até que aquilo se torne familiar para ela e até ela relaxe, né? Então, é importante se brincar dentro desses ambientes, porque também dá para a criança um senso de domínio. Isso é muito importante. Domínio e escolhas para uma criança que está frente a uma doença, a um mundo tão cheio de regra do adulto, né, de tomar remédio, de ter dor, de ter que ser submetida a procedimentos que ela não quer, desde fazer um raio-x, fazer uma inalação, né, um mundo tão cheio de regras, quando ela consegue brincar disso tudo, ela consegue ter esse domínio, e isso se torna para ela um alívio, né, e um motivo de autoaprendizagem também, né. Aqui eu trago para vocês, recentemente, a Organização Mundial da Saúde Europeia lançou aqui um checklist para os hospitais com ações que retratam os direitos da criança. Se eu não me engano, são 10 padrões, e brincar e aprender é um deles, né? E aí ele traz aqui como o direito da criança 23, da convenção, né, o artigo 23, 28, 29 e 31, retratado nessas ações. Quais ações são? Desculpa, gente. Quando o hospital reconhece todas as evidências que mostram que as crianças de todas as idades têm oportunidades para brincar e oportunidade de lazer, de acordo com a sua idade, de acordo com a sua preferência, ele ganha um ponto, né? Quando o hospital oferece atividades de apoio, como os palhaços, música, arte, terapia com animais, que é maravilhoso, ou algo semelhante, ele ganha outro ponto. Quando todos os médicos e enfermeiros daquele local usam o brincar enquanto brinquedo, cuidado terapêutico, ganha outro ponto. Quando as opiniões das crianças são coletadas durante o planejamento de brinquedotecas, ou foram consultadas posteriormente sobre aquele espaço, eu acho que isso a gente está um pouco longe, né, da criança ser esse agente também que nos dá informações, né, como é que ela gostaria que essa brinquedoteca fosse construída, né, embora haja hospitais já com saques para a criança, né, com atendimento ao cliente para a criança, isso é muito legal. A gente já tem um movimento assim. Quando as evidências, o hospital, ele reconhece que as evidências coletadas pelas crianças e pelos pais
mostram que elas estão satisfeitas com as áreas disponíveis para brincar. Então, quando ela sai do hospital, ela deve falar, não, esse hospital é legal, tem muita coisa para eu fazer, tem muito espaço para eu brincar. Ou quando o hospital faz pesquisas aí sobre os benefícios do uso do brincar naquele local, que são publicadas, são compartilhadas com a equipe, compartilhadas no hospital como um todo. Então, são alguns checklists que, quando o hospital atende, ele é um hospital que tem ações reconhecedoras dos direitos da criança. Eu acho muito legal isso, porque o brincar, quando ele é sistematizado na prática em saúde, ele é um indicador de qualidade do cuidado e de satisfação das crianças e suas famílias. Isso segundo a Organização Mundial da Saúde. Em 2018, ela traz um documento que fala disso. Então, se hoje a gente tem alguns indicadores de qualidade, a presença do brincar e do aprender é um deles. Esse documento de 2018 da Organização Mundial da Saúde, ele ressalta também nos seus padrões o direito da criança a receber o brincar, também na sua função terapêutica. E aí ele chama atenção, de novo, para que os profissionais sejam habilitados para prover o brincar, sobretudo enquanto faz os procedimentos clínicos. E aí a gente vai ver algumas ideias disso aí pela frente na aula. Então, esse documento, ele traz como resultado quais seriam os indicadores que eles pontuam, né, para os hospitais. Então, primeiro, crianças que conseguem, número, tá, de crianças que acessaram a brinquedoteca durante a sua estadia. Então, nós tivemos, por exemplo, no mês, 200 crianças. Dessas 200, quantas foram para a brinquedoteca? Qual o número de crianças, então, que não podem sair do quarto e que tiveram, de alguma forma, um acesso à brincadeira lá no dentro do quarto? Então, quando o enfermeiro ou o brinquedista ou outro profissional leva esse brinquedo para a criança dentro daquele quarto, por exemplo, se ela está isolada ou se ela está em repouso absoluto, né? Proporção de crianças que recebem o brincar na função terapêutica, então, durante o procedimento médico ou tratamento. Então, quantas crianças foram preparadas para uma punção venosa, por exemplo, utilizando o brincar? Quantas crianças foram preparadas para um raio-x? Quantas crianças puderam se expressar por meio de uma brincadeira? Isso também é valorizado. Assim como eles colocam a questão do aprendizado, a proporção de crianças em idade escolar que acessaram, utilizaram o programa educacional da instituição durante a sua hospitalização. Isso eu quero, assim, dar os parabéns, isso é uma questão que funciona muito bem, né, o nosso programa aí, com a pedagogia hospitalar. Aliás, as crianças têm gostado muito mais da sala das pedagogas, né, do que até das brinquedotecas, porque a gente tem tido alguns problemas com as brinquedotecas fechadas, né. Então, isso seria, para a Organização Mundial da Saúde, indicadores de qualidade, elevando os hospitais a hospitais que retratam nas suas práticas os direitos da criança de brincar. Eu posso dizer para aquelas que trabalham em hospital, deem uma olhada se os hospitais de vocês se encaixam nesses documentos. Se vocês querem que eu envie, depois eu posso mandar os documentos para vocês darem uma olhada. Então, brincar em cenários de cuidado em saúde, a gente pode colocar ele de duas maneiras, né? Por meio da brincadeira livre, que é aquela onde a gente tem puramente recreação, ela é não intencional, a criança é livre, é uma atividade espontânea, que leva ao engajamento ativo dela, ao prazer, à diversão, à distração. É onde ela sai do leito, ela vai no corredor, ela vai para a brinquedoteca, ela pega um brinquedo, ela chama um coleguinha, essa é a brincadeira livre, né? E aí nós temos a brincadeira terapêutica, que é o que a gente vai falar mais. Então, a brincadeira terapêutica, ela tem diferença porque ela tem um fim terapêutico, ela tem um objetivo. Ela deve ser implementada pelo profissional. Então, é o profissional convidando a criança para essa brincadeira, porque ele tem um objetivo a cumprir com ela, né? Geralmente, são brincadeiras que ajudam a criança ou a compreenderem a situação vivenciada, ou a expressarem os seus sentimentos frente a esse evento difícil. Então, ela é muito válida para as crianças que estão com muito medo, sofrendo demais, né? Por não compreenderem esse processo. As duas brincadeiras, elas são fundamentais dentro desse ambiente, os seus efeitos não são exclusivos, então eu tenho o efeito do bem-estar,
que é aquilo que a gente vai procurar aqui, tanto na brincadeira livre quanto na brincadeira terapêutica. E as duas precisam acontecer. Então, o profissional de saúde precisa assumir essa bandeira de que faz parte do seu papel desenvolver as atividades lúdicas com esses fins com as crianças. Então, nós temos dentro das unidades que tem internação pediátrica, a obrigatoriedade das brinquedotecas. Então, na Lei 11.104, de 2005, se torna obrigatório que hospitais em regime de internação se tenha a brinquedoteca. Esse espaço é um espaço, eu diria assim que maravilhoso, né? É o espaço mais gostoso que se tem dentro de um hospital para criança, é um espaço protegido, né, onde ela pode respirar, onde ela pode brincar livremente, e com isso ela é uma válvula de escape. Então, este ambiente, ele deve ser cuidado, né, que eu sou da enfermagem, a gente não deve ir lá fazer nenhum procedimento doloroso, não, as crianças precisam estar ali seguras, sem se sentirem ameaçadas. Então, a brinquedoteca é um espaço muito importante, que nós precisamos lutar por eles. Eu tenho a minha prática é num hospital onde eu tenho uma unidade de pediatria no 9º andar, eu tenho uma brinquedoteca minúscula e eu tenho uma unidade de cirurgia pediátrica no 1º andar, onde não tem brinquedoteca. As crianças do 1º andar não conseguem no 9º andar. Veja, agora o hospital está atendendo a lei? Tá. Então a lei diz, precisa ter brinquedoteca, não fala como, quantas, né? Então tem uma questão ainda muito frágil da lei, eu preciso ter, sim, os nossos brinquedistas, que têm uma função muito prioritária, fundamental, junto com a gente, né, com essa equipe, para favorecer que a criança possa brincar nesses ambientes. Então, a brinquedoteca também é um espaço terapêutico, onde a criança se sente livre para brincar, e seria muito legal se dentro das brinquedotecas nós tivéssemos a parceria com os brinquedistas, né, para que a gente pudesse também prover brincadeiras de médico, de enfermeiro, de cenas de hospital, de cirurgia, porque aí sim, eles estariam também entendendo o processo que eles estão vivendo fora desse espaço, mas aqui dando o fim que eles querem, né? Então, eles estão brincando ali naquele lugar seguro, enfim, né? Então, as brinquedotecas têm grande valor, os brinquedistas são maravilhosos, que também trabalham junto com a gente nesse processo. A brincadeira terapêutica, então, aqui eu vou falar da área da enfermagem, tá? Que é o nosso referencial teórico, mas que não é só nosso, é de qualquer profissional da saúde. A enfermagem tem utilizado essas duas autoras, veja, o brinquedo terapêutico como uma estratégia no cuidado aqui da enfermagem, ele deriva da brincadeira terapêutica, né? E a gente se embasa em duas autoras, que é Green, desde 1974, e Stille, de 80, para que a gente possa desenvolver do ponto de vista teórico. Mas ele pode ser usado para qualquer área de atuação, desde os pedagogos, os brinquedistas, os fisioterapeutas também têm utilizado, os dentistas, os médicos, enfim, onde o brinquedo terapêutico, então, é definido como um meio que é confortável, que é seguro para a criança falar de seus medos e preocupações. Então, é por meio dessa brincadeira que a criança consegue, a partir da vinculação com aquele adulto que está provendo essa cena com ele, se ela confia, ela se sente confortável para falar dos seus medos. Então, é uma fala brincada, mas é uma fala que tem muito significado. E aí, com isso, para o profissional que está naquele momento, ele consegue compreender as necessidades das crianças e consegue, a partir daí, incorporar no seu plano de cuidado, ou consegue discutir com a equipe sobre algo que incomodou naquele momento e como que a equipe pode trabalhar isso com a criança. Então, é um instrumento muito rico na nossa atuação como profissional de saúde. Ele tem 3 modalidades. As modalidades são o dramático ou catártico, que é aquele que eu vou convidar a criança para brincar, ela vai brincar do que ela quiser. Ela vai pôr para fora sentimentos, ela vai conversar daquilo que ela achar que ela precisa. O instrucional é um que a gente tem utilizado muito para preparar as crianças para o procedimento, o próprio nome diz, né? Eu vou instruir a criança sobre o que vai acontecer.
E o capacitador de funções fisiológicas, ele é aquele quando eu quero, por meio de uma brincadeira, capacitar alguma função do corpo. Se eu quero otimizar uma função respiratória, eu dou para ela um cachimbinho para ela respirar, para ela soprar, eu estou fazendo uma brincadeira, otimizando uma função respiratória, tá? Então, essas seriam as 3 modalidades do brinquedo terapêutico. Vessa e Marron também são autoras aí que a gente segue para fundamentar a nossa prática aí, aqui falando do ponto de vista da enfermagem, né? Então, o brinquedo terapêutico, ele é considerado uma tecnologia de cuidado, sobretudo uma tecnologia leve, porque ele é muito relacional, embora a gente use material, mas ele está muito mais na interação com a criança. Quando eu uso esse objeto, esse brinquedo, a cena, né, da brincadeira, eu consigo aliviar a ansiedade da criança, eu consigo dar voz para ela durante o momento em que ela brinca, eu consigo preparar as crianças para os procedimentos, eu posso envolver a família, eu posso ter colaboração da família, a família também é muito beneficiada com esse tipo de uso, né, e toda a equipe de saúde. A gente hoje pode usar sessões de brinquedo terapêutico individual ou posso também fazer em grupos. Por exemplo, a gente usa muito em campanhas de vacina, no dia da campanha, junta muitas crianças e orienta sobre como que vai ser a vacina para ela. Então, a gente faz em grupos aí o preparo da criança para a vacina. Com isso, nós já temos muitas evidências de que nós conseguimos diminuir medo, diminuir estresse, diminuir a dor, aumentar a participação e a colaboração da criança, né? A gente também, ao dar voz para ela, a gente faz com que ela consiga se expressar, mostra-se tranquila, relaxada, compreende, e com isso também aprende, né? Se sente empoderada com essa questão. Então, aqui trago alguns dos desfechos aí do uso do brinquedo terapêutico na prática. Ainda, ele é considerado, então, esse objeto de comunicação para a criança, porque a criança, por meio dele, se comunica, e com a criança, porque por meio dele, nós, profissionais, nos comunicamos com a criança, né? Então, o uso de um fantoche, por exemplo, quando eu quero contar uma história para a criança, né, eu tenho todo o envolvimento dela, é um tipo de brinquedo terapêutico, uma brincadeira, dependendo do que eu estou trabalhando, a gente pode considerá-la terapêutica. E com isso, então, eu tenho algum impacto, né, no comportamento, no desenvolvimento dessas crianças, como eu consigo fazê-la expressar o sentimento, a sensação de alívio. Muitas crianças, depois que brincam, elas respiram fundo, respira e diz, nossa, acabou. Algumas crianças dormem depois que elas brincaram, então elas conseguem atingir esse bem-estar, elas conseguem se vincular ao outro, elas conseguem desenvolver esse autocontrole. Então, enquanto durante uma brincadeira eu ensino ela a respirar fundo antes de uma punção venosa, isso é ensiná-la estratégia de enfrentamento, de autonomia, de tomada de decisão, ou seja, a criança se torna protagonista, e é isso que a gente quer. Tá? Com isso, eu promovo o direito dela em ações, e também considero o melhor interesse da criança, porque o que a criança quer é que ela seja cuidada por meio do brincar com adultos que promovam práticas lúdicas no seu cuidado. Importante colocar aqui, não são os brinquedos ou os objetos que a gente usa que são terapêuticos, mas a brincadeira em si. Então, não adianta eu dizer, olha, eu vou dar um boneco para ela, ela vai brincar, estou dando um boneco que é terapêutico. Não, tem que ter uma brincadeira, tem que ter uma cena ali e tem que ter uma condução que deve permitir à criança total liberdade de expressão. Então, quem conduz é ela, eu fico só ali com ela, esperando o momento em que ela me insere nessa brincadeira. Então, não existe brinquedos terapêuticos, existe brinquedo terapêutico, que é uma tecnologia de cuidado, é uma intervenção que nós podemos fazer. Então, eu posso até dizer que ele é uma técnica que envolve uma brincadeira, tá? E não é um simples objeto que é o brinquedos terapêuticos, né? Então, uma outra questão importante é que toda criança aceita brincar? Nem sempre. Então, às vezes eu convido uma criança para brincar, ela não quer,
Mas por quê? Ela só não brinca quando ela está em elevado estado de tensão, desconfiança, se ela está com dor, dependendo da intensidade da dor, ela não quer brincar. Então, a gente não pode se frustrar quando uma criança não aceita brincar, a gente precisa olhar para ela e ver o que será que está levando essa criança a não querer brincar nesse ambiente de cuidado, né? Então, o mais importante é ajude a criança a resolver essa situação. Se é dor, vamos melhorar isso. Se ela está tensa, vamos entender, conversar com a mãe ou tentar oferecer uma outra forma para que ela amenize isso. E planeje outro momento para você convidar. Nunca desista de uma criança que não quer brincar. A gente usa muito boneco na nossa prática para intermediar a nossa comunicação, né? Então, normalmente a gente tem bastante sucesso quando a gente conversa com a criança por meio de um boneco ou por um fantoche. Então, o boneco é um canal muito interessante de diálogo com a criança para falar sobre cuidado em saúde. É uma plataforma segura para a criança, né? Onde ela transfere as respostas emocionais e sociais para a boneca. Então, muitas vezes ela chega e fala: a minha filha está com dor na barriga. Você quer fazer um remedinho? Você quer fazer uma massagem na barriga dela? E aí, quando a gente vai ver, ela está falando dela, muitas vezes. É claro que a gente vai avaliar, mas normalmente a boneca é realmente esse canal que a criança tem de diálogo, e nosso também. Então, nós precisamos estar muito sensíveis ao que a criança demonstra na brincadeira com seus bonecos. Então, a gente também precisa estimular a família para sempre trazer com a criança uma boneca, quando ela vai fazer uma vacina, quando ela até entra na escola, como aquele objeto, né, que seja um objeto transicional da casa dela para esse ambiente, mas as bonecas são um sinal de conforto para ela, e a gente muitas vezes usa essa boneca para intermediar o nosso cuidado. Então, aqui um exemplo aí de bonecas, das minhas amigas enfermeiras, lá do Hospital da Criança de Brasília, aqui do Hospital Darcy Vargas de São Paulo. Então, veja, são bonecas simples que a gente se adapta à nossa prática. Então, essa é uma boneca que tem aqui uma via de sondagem vesical por Mitrofanoff, aqui a estomia, onde a gente cuida, ensina a criança curativo. Aqui é um portocate, para aqueles que não conhecem, crianças com câncer, normalmente é um catéter, onde a gente infunde aqui toda a questão da infusão de soro, de líquidos. Essa daqui é a Piquitita, uma boneca que tem um catéter venoso central aqui, um pique, onde as enfermeiras ensinam as crianças ao curativo, a cuidar desse pique, porque às vezes ela vai embora para casa com o catéter, ensina a mãe também. Essa daqui é uma boneca que está de biquíni porque tem um motivo, ela mora num hospital onde os lugares são locais do nosso país, né? Por exemplo, ela mora no litoral, então por isso ela está de biquíni, é o setor da nefro, então ela tem um catéter aqui de diálise peritoneal, e essa daqui, ela tem uma sonda nasogástrica, ela tem uma traqueostomia, ela tem uma incisão cirúrgica aqui, todas bonecas adaptadas para o cuidado com a criança. Isso é brinquedo terapêutico instrucional. Então, quando a criança, quando o enfermeiro, o profissional de saúde, um dentista usa um boneco para intermediar a orientação dele, fazer com que a criança conheça, se familiarize com isso, a gente, na enfermagem, com aquele referencial, nomeia como brinquedo terapêutico instrucional, tá? Aqui um exemplo de um que eu uso, é o Tigrão. Eu adaptei para um garotinho de 4 anos que tem a necessidade de passar sonda aqui também, sonda vesical, né? Onde ele tinha muitos traumas em relação a isso, ele não deixa a mãe fazer, e a gente fez um trabalho com ele, com o Tigrão. Então, esse boneco foi para casa, ele cuidou durante uma semana, em casa, do Tigrão, voltou para o ambulatório, a gente mostrou de novo. Então, foi feito um trabalho com essa criança. Os médicos queriam mandá-lo já para a psiquiatria infantil, porque a mãe não conseguia, já estava fazendo a terapia com a psicóloga, a gente não estava conseguindo cuidar disso. Então, com todo esse cuidado com a psicóloga e comigo no ambulatório, fazendo esse trabalho com ele, a gente teve sucesso, ele está super bem, não precisou tomar medicamento, nada disso. Então, esse é um exemplo também de brinquedo terapêutico instrucional que nós usamos.
Aqui, então, toda a questão do preparo para procedimentos aí em saúde, por meio da brincadeira, é sempre algo muito válido, né? Então, fazer com que a criança brinque, olha, de auscultar o ouvido, né? De ouvir, auscultar não, desculpa, mas fazer uma avaliação do ouvido, da boquinha, do nariz, brincar com essa boneca, fazer uma injeção no bonequinho, tudo isso vai fazer com que a criança se familiarize com esse procedimento, isso faz com que ela tenha controle, domínio, né? Então, ela passa a descobrir o procedimento de forma não ameaçadora, não fazendo logo nela. Então, ela experimenta antes isso, para depois passar pelo procedimento. Essa é uma maneira muito interessante de preparar as crianças para os eventos. Nós temos alguns programas que eu queria trazer para vocês, até talvez para inspirá-los, né? Os programas cirúrgicos são muito interessantes, nós temos muito fora do Brasil, alguns programas de orientação pré e pós-operatória, onde as crianças vão para o hospital, a família vai para o hospital, e naquele dia é programado um tour pelo hospital, ela visita não só a sala cirúrgica, onde vai ser a cirurgia, mas ela pode também visitar, no caso aqui, um dos estudos é com cirurgia cardíaca, essa criança podia visitar o UTI, onde seria o local que ela iria depois no pós-operatório, né? Então, ela passa a conhecer os profissionais antes dela ser submetida a isso. Então, é muito interessante esse tour, que acontecem nos hospitais, né, e que também pode ser, não só um tour pessoalmente, mas que pode ter uma apresentação de um vídeo, de como é essa sala, de fotos sobre o que ela vai vivenciar, é claro, vai depender da faixa etária, de um momento de apresentar esses materiais, então a criança entra numa sala onde tem toda uma dramatização nos bonecos, de como ela vai ser, como é a anestesia, como é a punção venosa, como que é a atuação do anestesista, o pós, né? Então são programas lúdicos muito bacana para a criança, onde a criança pode brincar com os bonecos, né? E repetir nos procedimentos aquilo que vai acontecer com ela. Então, são programas bacanas e que vocês podem pensar em instituir nos locais de trabalho onde vocês estão inseridos. Esses estudos aqui embaixo, né, que eu trago, tem vários além deles, mas são estudos que mostram que quando a criança passa por esses programas, ela tem uma redução significativa dos níveis de ansiedade, isso medido por escalas, dos pais também, uma redução de intensidade de dor e recuperação mais rápida no pós-operatório. Então, é tudo que também um serviço quer, né? Que você tenha uma resolutividade, um caso resolvido mais rápido, porque ela foi muito bem orientada, ela sabe porque ela está ali, e aí toda aquela coisa do medo, isso diminui muito, e a criança se sente bem. Então, são experiências muito interessantes que a gente pode fazer. No Brasil tem locais fazendo, sim, e também tem resultados muito legais. Aqui eu trago para vocês a experiência da Teddy Bear Clinic, né, que acontece nos Estados Unidos, em alguns locais, alguns países aí. No Brasil, a gente teve um movimento do Hospital do Ursinho, mas foi uma ou duas vezes, não teve mais, mas assim, esse é um movimento em que as crianças passam um dia num local, num campo, no hospital, na própria escola, isso também é feito dentro das escolas, onde se montam cenários de saúde para que eles possam experimentar as estações de check-up. Então, aqui é a criança chegando, né, quando ela não leva o ursinho dela, ela pega o ursinho, ela se veste, ela se paramenta aqui, e a partir daqui ela vai passar nas estações. Então, aqui é uma estação, ó, elas estão verificando a frequência cardíaca, estão todas paramentadas para cirurgia, aqui a máscara para inalação, então como que acontece a anestesia, aqui todas elas aí trabalhando com os ursinhos, então normalmente são estações onde a criança aprende sobre vacina, sobre exame físico, sobre ir ao pediatra, sobre um peso, enfim, cuidados em saúde que muitas vezes são eventos estressantes, que a criança tem medo, né? Sobretudo quando naquela família ou naquela comunidade
ficar doente é porque não se cuidou, é porque andou na chuva, é porque não se vestiu, é porque o enfermeiro vai dar injeção se não comer, né? Tem muitas coisas envolvidas, então as crianças já vão com muito medo. Aqui um exemplo, nesse livro, esse capítulo fala, então, do desenvolvimento dessa clínica dentro do currículo da enfermagem. Então, na disciplina da saúde da criança, as estudantes de enfermagem desenvolvem o TED Beer Clinic, onde elas vão atuar com essas crianças. Então, elas montam também as estações, onde elas perguntam para as crianças, como a gente pode ouvir a tosse do ursinho, do cachorrinho? Então, elas vão usar o estetoscópio, ver como é que ouve. Ele está com febre, como é que a gente pode verificar o quão quente ele está? Coloca termômetro. E o quão forte está o coraçãozinho dele, então vai, ausculta o coração. Ele machucou a perna, né? Como é que a gente pode deixá-lo mais confortável? Como é que você gosta quando você tem dor? O que você faz nesse momento? Ele está com dor de barriga, ele está com dor de garganta. Como é que a gente pode fazer para ver o que está diferente? Então, ajudando a criança a mostrar que examinar a barriguinha não é tão ruim. Ele está com tosse muito forte, ele precisa de oxigênio, como a foto aqui desse cachorrinho. Então, são dramatizações que são feitas com as crianças, num ambiente não ameaçador, num ambiente educativo, onde as crianças passam a se familiarizar com os cuidados em saúde. Então, quando ela vai passar por essa experiência, ela já conhece. E aqui ela está junto com os amiguinhos também, então é uma festa, é uma brincadeira. E ao final, normalmente se pede para a criança desenhar o que ela aprendeu naquele momento. Então, aqui, desculpa que eu tirei do livro, não está tão bonito, mas então ela colocou que eu ouvi o coração, eu coloquei um band-aid nele, eu ouvi a frequência cardíaca, né? Eu puncionei aqui ele com uma butterfly, né? Com um catéterzinho, uma borboletinha. Então, são também experiências onde eu mostro para a criança de forma lúdica as questões com a hospitalização. Nós temos também dentro do brincar terapêutico uma modalidade que é a distração, não a distração do brincar livre, mas aqui agora com foco em distrair a criança para algo mais interessante. Então, eu quero distraí-la de um evento que dói para algo que seja muito mais gostoso para ela. Então, a distração é uma técnica que a gente deve usar quando a criança passa por procedimentos dolorosos, então, que eu posso dizer, quem trabalha em sala de vacina, até para pais e mães, porque ele normalmente é feito pelo pai, pela mãe, a gente deve também ensiná-los a fazer isso com os filhos, né? Então, em qualquer situação que cause dor ou medo. Então, aqui é uma foto da criança lendo, mas eu tenho uma pessoa que está mediando isso, olha, eu tenho um livro aqui, a criança está vendo, e aqui no caso a enfermeira está funcionando. Então, a imagem, aqui eu tenho para o adolescente, enquanto é feito um curativo aqui em cima, um adolescente brincando com um objeto que find it, procure itens dentro, né? Então ele vai girando, você vai brincando com ele, acha a bicicleta, então pequenos brinquedinhos ali dentro, agora acha a bexiga, e aí a gente vai jogando com ele, enquanto a enfermeira faz aqui o curativo. E acho o Oli, que eu acho que talvez vocês já tenham brincado, ele é muito legal, eu tenho usado com as crianças maiores, os adolescentes, porque é difícil achar o Oli, né, não é qualquer um, então a gente consegue distrair, achando o Oli, brincando com a criança, enquanto outra pessoa realiza o procedimento. Então, também é uma atividade terapêutica que deriva do brincar e a gente é beneficiado com isso. Então, o manejo da dor entra com essa questão, então, a dor que a criança vivencia aqui é uma foto do Buzz, que é um dispositivo que vibra e é geladinho para ajudar a diminuir a dor da criança e distraí-la. Com ele vem uns cartões que a gente pode brincar também, e aí impedindo que a criança veja a punção, mas é um objeto também que tem sido muito estudado e que tem ajudado a criança a minimizar a dor. Aqui as bolinhas de sabão é o que eu mais adoro, então em situações onde a criança passa por exame físico que ela não gosta, qualquer situação na área da saúde, a gente usa a bolinha de sabão e é um sucesso, né? A gente associa a bolinha de sabão com respiração, é muito gostoso. Aqui outra foto mostrando o livro com Oli, a criança inalando aqui, não é uma foto brasileira, é uma foto onde a criança está inalando lavanda, que são algumas ervas que acalmam a criança, então enquanto ele
faz a inalação, a inaloterapia aqui, ele também vivencia essa questão do livro, né? Aqui é o pai lendo para a criança, enquanto as enfermeiras também puncionam ela aqui embaixo. Então, são possibilidades do uso do brincar com uma intenção de manejar a dor e ajudar a criança. Aqui sou eu também fazendo aqui com uma criança bolinha de sabão, não dá para ver aqui, mas também fazendo o que a gente chama de imaginação guiada, que é um dispositivo aqui, ó, um brinquedinho que brilha e vibra, e que a gente faz a criança ir para outro lugar e voltar, enquanto a enfermeira funciona, né? Os caleidoscópios, a gente gosta também bastante, eles distraem muita criança no momento desses procedimentos, e aí a distração, então, vem também para somar como uma medida de eficaz no alívio e controle da dor, do medo. Ele tem fácil acesso, baixo custo, então no nosso país dá para a gente usar, e quando a gente junta esse método com medidas respiratórias, então ensinar a criança a respirar fundo, olha, vamos lá, junto, solta o ar, a gente tem uma potencialização dessas duas estratégias aí. Então, são maneiras da gente atuar na área da saúde, ou até em momentos que a criança esteja com dor, em qualquer que seja o cenário aí. Então, aqui também mostrando o uso aqui, ó, da bolinha de sabão, mas ela usando a máscara inalatória, olha que legal. Então, a criança está com a máscara aqui, fazendo com que a criança se familiarize com a máscara. As crianças têm muito medo da máscara, né? Então, você brinca com ela um pouquinho, você desmistifica isso daí, e aí a criança passa a utilizar. Então, aqui a gente percebe o quanto ela está respirando com a máscara, essa foto eu adoro, né? E aqui mostrando a máscara cheia de desenhinhos, de colagens aqui, para que fique muito mais adaptada ao universo infantil. Então, são estratégias lúdicas, são terapêuticas para o preparo aí da criança. Aqui é uma situação da nossa experiência do preparo da criança para infusão de concentrado de plaquetas para a criança hemofílica. Então, estamos preparando a criança aqui, a gente mostra primeiro como é que faz na boneca, ensina a criança a soprar as bolinhas de sabão, antes que ela vá para a sala de punção. E aí, lá na sala, a gente faz a mesma estratégia com ela. Aqui mostrando também uma outra situação, que é a distração com esse objeto, que é aquele que eu também gosto de usar, né? O posicionamento dos pais, os pais ajudam demais, então a mãe está aqui numa posição em que ela está segurando o filho dela, e a enfermeira está aqui. Existe uma estratégia que a gente usa que chama One Voice. Nesse momento de tensão, só uma pessoa fala, só uma pessoa tem o foco da criança. No caso aqui, é essa pessoa com quem ele está tendo esse contato. É ela que vai falar, é ela que vai dar para ele as dicas do que ele pode fazer. Se eu tenho 3 pessoas falando ao mesmo tempo, ninguém merece o nível de tensão que vai ficar. A criança não sabe para quem ela vai olhar. Se o pai está muito seguro, a mãe está muito seguro para fazer o papel, a gente deixa com a mãe e com o pai para fazer o papel da pessoa que vai conversar com a criança. Mas esses pais também precisam ser preparados antes, tá? Aqui, ainda falando da distração, então nós temos aqui o caleidoscópio, como eu falei para vocês, eu chamo a atenção do posicionamento do pai, da mãe. Veja, ela está com o bracinho aqui no ombro da criança, o outro braço da mãe segurando o caleidoscópio, junto com a criança, e o outro braço da criança aqui. Veja, ninguém está apertando, ninguém está judiando, ninguém está fazendo aqueles horrores com a criança. Simplesmente é uma postura segura, que a criança está distraída aqui para a punção, tá? Então, a gente ensina aqui os pais também. Essa é uma outra situação onde a gente está mostrando para o bebê, agora para a faixa etária, um livrinho, mas um livrinho com música, musical. Então, chamando a atenção do bebê, enquanto a outra pessoa está verificando aqui a rede venosa do bebezinho. Então, vocês percebem que são todas estratégias lúdicas, são 5 horas, né? 1 hora. Obrigada, viu, Luana? Então, aqui também eu quero mostrar, não sei se vocês assistiram a minha aula ontem, eu já mostrei um pouco dessa foto, mas é para mostrar uma situação em que a gente brinca com as crianças no ambulatório de nefrologia pediátrica, aqui o brincar livre, no momento em que essa criança precisa se hospitalizar, porque o rim faliu,
ele vai ter que entrar em diálise peritoneal. Nós começamos, então, com outra situação, outro tipo de brincar, que é o brincar terapêutico, onde a gente vai preparar esse garotinho para a passagem de catéter, tá? Então, fazer com que ele conheça o que vai acontecer com ele. Então, aqui está o boneco, onde a gente fez o preparo. Vocês percebem que ele está em pé aqui, na cama, e o boneco está aqui, já com o catéter instalado, e aqui não dá para ver, mas ele está com um scalp na barriga. Porque no momento em que eu preparei, esse garotinho começou assim, o rim dele não funciona mais para nada, vamos tirar o rim, me dá a tesoura. E aí ele começou a furar aqui no local do rim, para tirar o rim, questões que ele está agora vivenciando aí, com essa questão renal, né? Que aí a gente tem um trabalho aí também, agora, psicológico, para ajudá-lo nesse momento. Mas, e a partir do momento em que ele é levado para o centro cirúrgico, é passado o catéter, após isso a gente, então, retorna com ele, onde a gente vai ouvir a experiência dele sobre como foi isso. Agora ele está aqui, ó, com o catéter, eu estou brincando de dominó com ele e conversando. E nesse momento ele começa a me falar sobre como foi, depois de uns 10 minutos que a gente estava brincando, ele já começou a me falar que ele ficou com um pouco de medo, mas que ele dormiu, quando ele acordou a mãe dele estava com ele. Então, são questões para a gente também resgatar, como é que foi tudo isso para essa criança, minimizando. Eu quero dizer que eu estou muito feliz que esse garotinho foi transplantado, logo depois que ele conseguiu fazer a hemodiálise, ele foi transplantado, ele mora no sítio, ele toma banho de rio, então para ele, viver com catéter, né, mesmo o peritoneal, ou fazer hemodiálise seria uma experiência muito difícil. Ele está transplantado, ele está super bem, a gente fica muito gratificado. Aqui eu trouxe para vocês um artigo que saiu ontem até na revista, de uma amiga minha, que é a professora Luciana, para falar para vocês do brinquedo terapêutico dramático. Que aqui, ó, quando eu mostro para vocês esse momento dele, olha, quando eu preparo ele para o catéter, e ele passa a furar o boneco, dizer que vai tirar o rim, de alguma forma ele está colocando para fora. Então, esse brinquedo, que a princípio era puramente instrucional, com uma finalidade ali para orientá-lo, passa a ser dramático, porque ele passa a colocar sentimentos para fora, a gente começa a perceber quais são seus medos, sua ansiedade, para que eu possa discutir com a equipe o melhor cuidado para ele. Então, nesse exemplo que eu vou dar, a professora Luciana trabalhou com crianças que têm as suas mães encarceradas. Então, crianças que estão, né, com a tutela da avó ou de alguma outra pessoa cuidando, porque as mães estão encarceradas por N motivos. Então, ela teve, nessa pesquisa dela, ela foi compreender, por meio do brinquedo terapêutico agora dramático, as vivências de crianças durante o cárcere materno. Esse estudo é lindo, indico depois para quem quiser fazer a leitura, né? Então, só uma fala que uma criança diz, enquanto ela brinca ali, ela diz assim, que ela se chamava Branca de Neve, né? Então, Branca de Neve arruma todos os brinquedos, organizando o quarto, sala e cozinha. Veja, ela está brincando do que ela quer, tá? Ela só tem os brinquedos disponíveis ali. A liberdade é dela, tá? A autonomia para brincar do que ela quiser, ela tem ali. No quarto, coloca na cama os avós, porque tem vários bonequinhos, o menino, o cachorro e o bebê. Pega uma toalha, estica na sala. Olha para a pesquisadora e diz, o quarto está muito cheio. Ela dorme na sala, mas não tem cama. Só um edredom. Fica muito duro, mas um dia ela vai voltar. A pesquisadora fala, voltar? Sim, voltar para casa. Quando a mãe dela cantar a liberdade. A mãe dela está presa, de castigo, brigou com o guarda. Agora não pode sair, desobedeceu. Então, essa criança tem 9 anos, eu até fico arrepiada, né? Do poder que tem brincar quando se tem um local seguro para ela falar, né? Onde tem um adulto ali que permite a liberdade da criança, a segurança dela falar. Então, a gente consegue, por meio de uma linguagem que é brincada, por manifestações na brincadeira, entender um pouco o que essa criança está passando e poder ajudá-la. Então, um exemplo aqui de brinquedo terapêutico dramático. A realidade virtual é uma outra estratégia bastante utilizada e ela passa também a ter um efeito terapêutico, porque tem promovido o bem-estar das crianças a partir do momento em que ela passa a conhecer o que ela vai vivenciar. Então,
Então, aqui é um exemplo de uma realidade virtual, onde se tem um vídeo que a criança assiste, aqui ela coloca, né, esse dispositivo, e ela vai assistindo aqui pelo celular a cena. Então, o que é esse aqui? É o Pororó, né, que é o bonequinho, dentro de uma sala cirúrgica, que vai ser submetido à cirurgia. Então, ela aprende sobre a monitorização cardíaca, o foco, todos os dispositivos, e enquanto ela vê aqui, a família fica do lado, podendo também visualizar por meio da tela do computador, tá? Então, é uma outra possibilidade. Aí nós temos, nesse estudo, a diminuição também da ansiedade, não só da criança e dos pais, uma adesão anestésica interessante dessas crianças, quando são submetidas a essa cirurgia. Aqui é um estudo muito parecido, mas fez o preparo da criança para o raio-x. Parece simples, mas as crianças também não gostam de fazer raio-x, né? Então, a criança também coloca o dispositivo, escolhe o avatar que ela quer incorporar, e a partir daí ela caminha por todo o processo, fazendo o raio-x de tórax, e aí também com medidas aqui da ansiedade, diminuição da ansiedade, diminuição do tempo, e aumento da satisfação, não só da criança, quanto dos pais aí com o serviço. Esses estudos são estudos da Coreia do Sul e que também impulsionaram os pesquisadores a fazer estudos com ressonância magnética, que eu estou doida para ver, porque eu acho que também são procedimentos que a gente precisa sedar as crianças, e por meio desses dispositivos não há mais a necessidade. Com isso eu diminuo custo e diminuo o risco para as nossas crianças, tá? Então, isso está chegando no nosso país, mas eu quero chamar atenção para... A realidade virtual, ela é interessante quando eu preparo a criança, então eu coloco uma historinha sobre o que vai acontecer com ela, e ela aprende com isso. Não é só para distrair, para enganação. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente bota lá um filminho, e aí vai lá e pega a veia da criança sem ela saber. Não, você precisa prepará-la, você precisa dizer para ela, olha, esse é um óculos que vai te ajudar na hora que eu funcionar, você vai estar distraída e pode ser que a dor diminua. Então, precisa orientar a criança, ele tem que ser um método de preparo, não só para enganação, distração, senão a gente perde a confiança da criança. Aqui a gente não temos no nosso país, mas aqui são os robôs. Estados Unidos e Canadá, isso já tem uma certa... alguns hospitais, né, algumas clínicas, onde os robôs conversam com as crianças, preparam as crianças para os procedimentos, brincam com elas. Aqui o Huggable, que conversa com a criança, antes do procedimento. Aqui o MED, esse MED ele dança, ele faz Tai Chi Chuan, ele ensina técnicas de relaxamento, ele é muito fofinho, né? Ele chama a atenção da criança por ser um brinquedo, e que fala, e que dança, e que anda, né? Mas são muito caros, então a gente tem que pensar, embora eles sejam ferramentas úteis para enfrentar a relação custo-benefício, ainda para a gente tá longe, né? Mas a gente quer dizer assim, uma bolinha de sabão bem feita tem o mesmo resultado que um robozinho desse. Então, ainda podemos usar o que nós temos de interação humana para melhorar a experiência das crianças. Aqui é um exemplo de protocolo que eu peguei de um hospital. Eu procurei aqui, eu não achei nos nossos hospitais pediátricos. Nos hospitais americanos isso é muito comum, onde a mãe, a família pode acessar o site do hospital, procurar lá para preparo do filho para procedimentos, e esse é um exemplo de protocolo de preparo para cateterização intravenosa que é colocado, né? Então, por exemplo, tem todos os passos, né? Então, esse é um catéter, um esmal, um catéter pequeno, né? Onde você vai infundir os líquidos. Aí explica que a enfermeira vai apertar, vai colocar uma borrachinha em volta do seu braço, para ela ver as veias melhor. Você vai sentir como um aperto, um abraço. Depois a enfermeira vai olhar, né, as suas veias com uma luzinha, com uma luz especial. Enfim, eles vão contando para a criança com uma linguagem que a família consegue explicar e mostrar para a criança o que vai acontecer, né? Veja aqui no 6, né? Você pode respirar fundo, contar até 10, então ele ensina a criança 1, 2, isso são técnicas que a gente faz que tem um efeito muito legal com a criança, você respirando junto com ela, né?
enfim, né? Então, esses protocolos ajudam as crianças. Então, eles podem também ser inspiradores para a gente, que a gente possa dar mais informações para os nossos clientes sobre o que eles podem fazer nesses momentos de procedimento. É isso que eu queria dizer para vocês. Eu me preparei para falar pouco mesmo, para que a gente possa tirar dúvida e conversar. Eu não foquei muito no brinquedo terapêutico, no que a enfermeira usa, porque nós temos muitos profissionais aqui de outras áreas, mas eu estou aberta agora a perguntas e a gente pode aprofundar alguns aspectos que eu disse, tá? Eu quero dizer que o brinquedo terapêutico, ele pode ser usado para qualquer profissional, desde o pedagogo, né, ao profissional também de saúde. Na escola, nós temos estudos com brinquedo terapêutico, por exemplo, para tirar a criança da fralda, que foi feito em creche, para escovação de dentes, crianças que têm muito trauma, que têm muita dificuldade, a gente também tem estudos. Para obstrução nasal, para usar o remedinho para desobstruir, a gente também tem estudos muito legais. Então, a gente tem uma gama de possibilidades para que todos os profissionais que atuam com criança possam fazer o uso dele e usar um referencial teórico aí, dar nome para essa atividade. O que acontece é que muitos de nós usamos, mas a gente às vezes não sabe que a gente está fazendo um procedimento que tem um referencial teórico e que a gente deve desenvolver habilidades para isso, desenvolver a competência para esse uso e dar nome para ele, né? Então, na minha prática, eu uso o brinquedo terapêutico no cuidado da criança. Então, é isso, esse é o meu e-mail, estou super disponível para passar materiais para vocês, para aqueles que se interessarem, tá bom? É isso. Então, eu vou agora interromper aqui e voltar aí para minha... Pronto, professora. Não teve, até agora ninguém escreveu nada no chatzinho direitinho, né, fazendo alguma pergunta, mas assim, eu tô cheia eu já anotei, já fiz as minhas considerações, e queria agradecer, que maravilha, né, que já está sendo, né, utilizado em alguns hospitais, o pessoal já está trabalhando com essa perspectiva. E, assim, eu sou uma das pessoas, no começo da sua apresentação, eu já me identifiquei logo de cara, porque eu tenho pavor à injeção, né? Ser furada, aquele negócio, você faz, porque você já tem a consciência que você precisa cuidar, né? Do seu corpo, da sua saúde, em si, enfim. Mas não tenho essa vontade, não tenho esse desejo. Então, assim, eu comecei a ver, eu disse, meu Deus, se isso tivesse acontecido, né, na minha infância, como eu estaria sendo beneficiada nesse momento, e esse trauma que eu tive na infância, eu não estaria até agora, né, tendo ela como um problema, eu digo que foi um problema, mas a gente vai tentando contornar. Então, parabéns, professora, por sua explicação, sua atuação, eu fiquei muito feliz, que bom que já tem mudado, né? Com certeza. Essa sua fala é importante e muito interessante. Eu também sou como você. Hoje eu já não tenho mais tanto medo, porque acho que foi lidando com a criança, eu fui também aprendendo. Mas eu tenho pessoas da minha família que desmaiam, né? Meu irmão é um deles, meu primo, eles não podem doar sangue, que eles desmaiam, muito sofrimento. Com os meus filhos, eu tenho 2 filhos, um de 18 e um de 20, eu já trabalhava com isso, e eles tinham uma boneca que chamava Rebeca, em que eu fazia o preparo deles, e a gente ia fazer as vacinas, e eles levavam as bonecas, e era até engraçado, que chegava 2 meninos com uma boneca no colo, e tudo bem, né? Eles cuidavam da Rebeca. Hoje, eles fazem o que você quiser, vacina, injeção, cirurgia, já passaram por isso, não tem medo, né? Então, acho que foi um trabalho bem feito, e assim como tantos outros relatos, né, que a gente vê, que realmente quando você trabalha com isso, você consegue preparar as crianças para a vida delas, né, e diminuir o sofrimento. Então, esse é o nosso eco, né, é isso que a gente quer fazer com as crianças. Pronto. Alguém deseja fazer uma pergunta para a professora?
enquanto o pessoal vai se manifestando, elaborando suas perguntas, eu já vou utilizar com os meus filhos também, né? Que não tive essa experiência, mas depois da sua explanação, já vou começar a pesquisar, ver um pouquinho e tentar colocar em prática também. Isso que é o ideal, né? Terminei o mestrado agora em ensino na saúde, e assim, essa aproximação sou da educação física, né? Mas atuo na educação, né? Na escola pública. E aí a gente fica numa situação que é totalmente diferente. E aí eu busquei esse mestrado que deu para poder conciliar a educação física desses dois ambientes tão, né, distintos, diferentes, ao mesmo tempo se completam tanto, né? E muito feliz, assim. A gente não, durante o mestrado todo, tínhamos profissionais que atuavam, né, pediatras no nosso grupo, mas assim nunca teve esse foco tão bom, tão prazeroso assim com o jogo. Pode ser que eles atuem já com os adultos, né? Mas muito bom, gostei demais, né, dessa nossa tarde. Sim, e o educador físico ele é muito importante hoje na área da saúde, né? Vocês passaram para o nosso lado, né, na verdade, e nós que ganhamos, né, porque vocês têm toda uma formação para a saúde, né, hoje em dia a gente precisa muito de vocês, e as crianças, né, o que a gente tem observado? As crianças cada vez mais se cronificando, então, com a obesidade, aumento da pressão arterial, aumento do colesterol, então, o educador físico, ele vem somar muito para ajudar a gente, o aumento do diabetes na infância, a melhorar, né, a toda essa questão da saúde da criança. Então, sem dúvida, eu acho que a atuação de vocês de forma lúdica com as crianças é muito importante. Então, nós precisamos, sim, ter o educador físico no nosso grupo, na nossa equipe de saúde, né? Acho que a luta é essa, para que vocês estejam também nas unidades básicas, né, de saúde, promovendo saúde, porque o nosso modelo foi muito curativo, né, Luana? A gente, anos curando doenças, hoje a gente quer promover a saúde. Então, vocês, os nutricionistas, são profissões muito maravilhosas, que vêm somar com os enfermeiros, os psicólogos, os assistentes sociais, né, os médicos, enfim, nós temos uma equipe muito forte hoje, e se fortalecendo enquanto grupo, né, e tendo uma única linguagem com a criança. Eu acho que isso que é legal. Tanto qualquer profissional, a linguagem lúdica, ela tem que ser comum para todos nós. Bom, professora, o Dan colocou agora no chat, gostaria de saber qual a importância dos professores de pedagogia e também da educação física na preparação das crianças, para entender o que irá acontecer com elas ao ir ao médico, né? Então, Dan, obrigada, acho que é fantástico. Veja, quando eu coloquei a questão da Ted Beer Clinic lá, que é aquela clínica com os ursinhos, muitas delas acontecem nas escolas. Então, vamos supor, você é o professor de educação física, você vai lá na quadra, monta lá os cenários, né, você compartilha com o enfermeiro lá da UBS, por exemplo. Mas você tem a capacidade de fazer sozinho também, né? Mas olha que legal se você tivesse compartilhar escola, unidade básica, fazendo um evento desse, onde vocês vão falar com as crianças sobre os cuidados em saúde. Você falar do cuidado com a alimentação, com a prática de atividade física, o enfermeiro vem falando de como que ela vê uns sinais vitais, uma pressão arterial, veja, é tudo integrado. Então, eu acho que tem algumas atividades muito importantes. Há pouco tempo, a gente foi numa escola de ensino fundamental para conversar com as professoras sobre dor na infância e como as crianças veem a dor, né? Como é que é para elas ter dor, como elas nomeiam a dor, como é que o professor pode olhar para a dor da criança com a mesma linguagem que o enfermeiro, o médico olha. Então, acho que a gente tem tudo e a gente só vai para frente quando a gente tiver esse time. Vocês da promoção, que é a educação, a gente hoje uniu, né, educação com saúde, a gente não é área separada, nós estamos juntos, então eu acho que a importância de vocês é a mesma importância nossa, para que junto a gente pense em estratégias promotoras de saúde, então, que a gente se junte, faça sábados divertidos sobre saúde, que junte os profissionais, acho que esse seria o ideal, né? Mas é legal você, como professor de educação física, também, muitas vezes, conhecer uma doença,
se você tem um pacientinho seu que tem diabetes, você pode entrar em contato com a unidade básica que ele está inserido, para fazer uma conexão, para conversar, para saber como é que você pode ajudar. Eu acho que nós temos um trabalho lindo em conexão para fazer, tá? Sucesso! É verdade. A professora também falou do vínculo com o serviço. Eu achei fantástico essa sua explanação, porque a gente precisa fortalecer, né? A gente tem só aquela na nossa mente, a gente forma de dor, de sofrimento, que o hospital é isso, é aquilo, e isso a gente vai trazendo ao longo do nosso desenvolvimento, né? Sim, com certeza. Que ele vai ter a responsabilidade de ter o cuidado com o próprio corpo, né? Ser responsável também de aceitar e entender o procedimento, eu achei fantástico também esses esclarecimentos. Sim, e é isso que a gente tem lutado hoje para esse novo olhar da criança para o serviço de saúde, né? Se ele gosta de ir para a escola, por que ele também não gosta de fazer um exame, um atendimento médico só para ver se está tudo bem com a saúde dele, né? Então, não vai fazer nada com ele. É uma consulta de puericultura, por exemplo. Ele tem tanto medo do estetoscópio, ele tem tanto medo de um termômetro, né? Então, a gente tem que desmistificar que isso é algo que não morde, né? Eu me lembro de uma criança que, numa brincadeira, ele colocava a máscara de inalação, ele não queria pôr porque ele dizia que ele não era cachorro, que aquilo era focinheira. Então, veja as ideias que a criança traz, né? A gente tem que mostrar para ela o verdadeiro sentido daquilo, para que ela não tenha esse tipo de reação. E a transformação do significado do serviço é importante. Então, eu vou para aquele hospital porque as tias são legais, as enfermeiras são legais, mesmo que elas tenham que pegar minha veia, mas elas são divertidas, elas têm bom humor, elas brincam comigo. Acho que esse é o nosso novo caminho para a gente trilhar, né? Pensando em promoção de desenvolvimento dentro dos ambientes de hospital, tá? A sua explanação também, quando fala da parte dos desenhos deles, retratando o que eles estavam passando, com a visão deles, com, né, a unidade que eles estavam sendo atendidos, também foi fantástico. Eu realizei também na fase do mestrado agora, numa das fases, era justamente a parte do desenho, né, do brincar dos alunos durante o ensino médio. E aí, eles retratando através do desenho todas as experiências. Então, eu achei muito relevante essa parte quando eles começam a colocar, porque ao desenhar, eles estão colocando o pensamento deles e, ao mesmo tempo, eles estão refletindo sobre o que eles estão fazendo, né? Então, o desenho para a criança pode ser uma estratégia maravilhosa que até mesmo a gente pode descobrir muito através, no meu caso, foi a análise dos mapas afetivos, né? A psicologia vem trabalhando. E, assim, esse do desenho, ela colocando as enfermeiras, então, assim, tudo que é relevante para eles, eles acabam retratando, né? Sim, e é legal o desenho, porque a gente tem algumas técnicas, né, que muitas vezes a gente não tem o preparo que o psicólogo tem para fazer análise, né? Mas, então, o que a gente faz? A gente faz só o desenho e a gente pede para a criança contar para a gente o que ela desenhou, sabe? Então, é a narrativa dela ali, olha, então, o que aconteceu aqui? E a criança conta para a gente, e aí a gente tem só uma descrição mesmo, uma análise descritiva do que ela falou, né? Mas o desenho é muito bacana, é muito fundamental com as crianças, né? Muito legal. Muito legal trabalhar com os desenhos, né? Deixa eu só abrir a porta aqui pro meu cachorro, porque ele tá começando a latir aqui, brigar. Espera aí um pouquinho. Ele estava aqui comigo o tempo inteiro quietinho, e agora ele está querendo sair. Mas, Luana, muito legal sua experiência também, né, de seu trabalho. Estou muito feliz de saber, né, disso, e acho que a gente tem que ir formando aí times aí no nosso Brasil, um Brasil brincante, né, com as nossas crianças, com os adultos, que a gente possa resgatar, né, o lado lúdico por meio dos jogos, por meio das interações humanas, né. Eu acho que a gente vai formando humanos mais compassivos, né? Mais empáticos, sei.
A minha também teve um foco na parte das emoções, né? Na escola, essa parte da saúde dentro da escola, a saúde mental deles, né? Como é que estava o emocional dos alunos. Aí a gente acabou trabalhando um pouquinho sobre essa fase, eram os meninos de terceiro ano, e aí a gente deu fazendo eles refletirem sobre. E aí nós recriamos um jogo sobre no período da pandemia, como é que as emoções dos meninos estavam falando. Então, assim, você falou da promoção de saúde, eu de pronto, me identifiquei por completo no trabalho. E é como você está falando, né? A gente acaba completando o trabalho de um com o outro, e o objetivo é esse, a gente mostrar ou a gente oferecer um trabalho de qualidade, né? Que reflita dentro e fora do hospital também. Sim. E o que eu queria chamar a atenção, acho que agora eu posso chamar, por exemplo, pode ser que tenham pessoas aqui que nunca viu falar, que não, né, não é dessa área, enfim, nós temos diversas, como eu falei para vocês, áreas de atuação. Mas eu queria dar um recado para os pais, para as mães, que levam seus filhos a serem submetidos a procedimentos, que se empoderem dos direitos das crianças, que não aceitem profissionais que seguram os seus filhos, que machuquem os seus filhos. Acho que ter uma estratégia, uma abordagem adequada com a criança é dever do profissional. Então, estranhe quando profissionais agarram os seus filhos, busquem os seus direitos, reclamem. Isso não é a atuação que a gente espera hoje do profissional. O que acontece é que às vezes as pessoas acham que tem que ser assim. Eu mesmo já atendi pais que falam, fica quieta, é assim mesmo, você tem que passar por isso. Tá, ele tem que passar, mas não precisa ter sofrimento dessa maneira, né? Então, os profissionais têm que aprender a lidar com as famílias e a desenvolver um papel melhor. E aí, ter também uma atuação nas instituições que mexam com as instituições e que as gerências, né, que os setores gerenciais olhem isso como uma prática fundamental, que aumentem o número das suas equipes, que redirecionem o pessoal. Se a gente não gritar, a gente não consegue melhoria. Agora eu falando em nome da enfermagem, a enfermagem é uma equipe que está sempre sobrecarregada, trabalha muito, tem muitas tarefas, mas se ela não gritar, se ela não dizer que isso é importante e ela quer trabalhar com isso, ela não vai conquistar o espaço, né? Então, acho que os profissionais precisam, sim, ter isso nos olhos e buscar, brigar, defender essa bandeira nos ambientes de trabalho. Senão, a gente vai continuar sendo meros tarefeiros, ou ainda focado na doença da criança, que é o que a gente consegue fazer, né? Então, não dá. Tá bom? Eu queria dizer isso. Ninguém pergunta, ninguém abre a tela, né? Fiquem tranquilas, né? É gostoso compartilhar, mesmo que vocês não tenham dúvidas, me conte alguma experiência de vocês. Alguém tem alguma experiência com brincar? Professora, eu fiz uma pergunta no chat, mas eu posso... Vamos olhar. Oi, Luana. Eu e a Grazi também acho que acabou fazendo uma pergunta. Porque eu mas não tô vendo. Eu vou fazer aqui a pergunta novamente, tá bom? Tá bom. Assim, eu amo e acredito muito na questão do brinquedo terapêutico, né? E eu agora estou numa posição, né? Sou enfermeira, estou numa posição de treinamento dos profissionais. E aí, assim, a gente tem aquelas pessoas que se identificam com a questão do brinquedo, mas a gente tem outras que não, né? Sim. Até que a gente tem o Brinquiais, tem lá com a Carol, mas assim, a gente às vezes pode acontecer de ter num grupo uma certa quantidade de pessoas que não tem tanta essa proximidade. Como que a gente poderia sensibilizar essa equipe, até pensando para outras áreas que também recebem crianças e muitas vezes não é uma pediatria, né? Que a gente já foi, eu e a Carol, a gente já foi procurada por outras áreas para levar o brinquedo. Como que a gente pode sensibilizar a equipe em relação a utilizar o brinquedo como um instrumento de intervenção de enfermagem nesse cotidiano, pensando até numa unidade onde o fluxo é dinâmico, por exemplo, pré-cirúrgico? Essa é uma pergunta difícil, Mariana, mas muito obrigado por você se colocar, né?
nossa explanação. Conheço o trabalho de vocês, estou na torcida para que vocês sejam pioneiros nisso, né? Sou muito fã da Carol, que é a enfermeira que está defendendo isso, e muito feliz pela iniciativa de vocês. Esse é um tema difícil, algumas pessoas esquecem que foram brincantes, né? É um corpo que endurece, né? E aí a Luana, como professora de educação física, sabe da importância da gente voltar a esse corpo, esse movimento, né, e resgatar isso. Mas nós temos sim, e também por conta da ideia de que brincar é algo que não tem valor, que se faz quando não tem nada para fazer, né, as pessoas não conhecem a cientificidade do brincar, né, então acha que brincar não combina com trabalho, né, mas vai trabalhar na pediatria, então também não entendo essa é a questão, né. Então, se está trabalhando na pediatria, no mínimo, a habilidade lúdica precisa ser desenvolvida. Sim. Bom, mas a gente tem essas pessoas. Então, eu diria assim, com o brinquedo terapêutico, eu aumento a sensibilização quando a pessoa vê o resultado. Então, continuem fazendo e muitas vezes convidem essa pessoa para estar junto. Não pode pressionar, né? Não pode dizer que ela tem que começar a fazer, porque tem pessoas que não vão fazer. Eu acho que a montagem dos times, como vocês estão fazendo, isso é muito legal. Então, às vezes, eu tenho naquela equipe que se identifica muito. Então, pode ser que essa pessoa seja mesmo o líder brincante da equipe, que vá fazer essas tarefas, mas que esse líder chame os outros para participar, mostre para ele, olha, como ela mudou o comportamento, né? A gente preparou, ela está mais calma. Então, por meio dos benefícios que vão emergindo após o uso do brinquedo, é que a gente vai sensibilizando e rezando para que essa pessoa compre a ideia. Alguns não vão comprar. Então, na minha prática, foi assim. Eu fui fazendo, fui mostrando, até o dia que eu cheguei na unidade tinha uma boneca com a cabeça enfaixada, e aí eu perguntei, tinha sido o técnico de enfermagem da noite que tinha feito. Então, acho que a gente é trabalho de formiguinha, identificando quem pode ser um líder lúdico da equipe, que vai fazer o trabalho, e chamando a equipe para discutir resultados daquelas ações que ele fez. Eu acho que assim a gente consegue chegar num consenso. Tá? Mas não dá para a gente, infelizmente, dizer, a partir de agora, ele está integrado na nossa sistemática, precisa fazer. Não funciona. Vai ser como a sistematização da nossa assistência, né, que foi obrigatório, e aí não se faz, né? Então, a gente tem que ir com calma, porque a essência é o bem-estar, é a coisa gostosa, né? Então, ele tem que continuar sendo assim, não uma obrigação. Tá, ai, perfeito. Muito obrigada. Eu vou ler, então, a pergunta da Grazi, pode ser? Pronto, Mariana, deixa eu só pedir desculpa. Você vai ler? Imagina. Só pedir desculpa, porque não carregou para mim. Agora que eu estou vendo a de vocês aqui, por isso que ele estava esperando. Tá? Agora deu direitinho, dá para aparecer aqui, deu para aparecer. Então, a Graziela Domingues, ela... Boa tarde, professora. Como poderíamos utilizar o recurso do brinquedo terapêutico com pacientes grandes queimados adolescentes? Eu acho que deveria ser graves, né? Queimados adolescentes. Deixa eu ver, gente. Se ele começar a latir, acho que tem gente chegando aqui na porta e ele... Vocês estão me ouvindo mesmo com a latida dele? Ai, os queimados, eles sofrem demais, né? Então, adolescentes que estão nesse processo de queimadura, eu acho assim, no momento em que ele chega, o índice de dor é muito grande. Então, a gente não vai conseguir, no momento, fazer com que essa pessoa queira brincar, lembra? Então, existem alguns momentos que ele não vai querer brincar. Mas, a partir do momento que você tirou a dor dessa pessoa, essa pessoa saiu dessa emergência clínica, a gente pode propor uma brincadeira. Então, adolescente mais... Você pode usar um boneco, por exemplo, você vai preparar ele, mostrar o que aconteceu, um catéter. Você teve que passar um catéter central para infusão, ele estava desidratado na emergência, então você quer mostrar para ele a necessidade desse catéter.
Então, você vai usar o boneco, vai mostrar, ensinar ele a fazer curativo, mas numa linguagem para o adolescente, não mais de brincadeira. Mas, olha, vou trazer o boneco, eu quero mostrar para você o que a gente fez, por que é importante você ficar com esse catéter, e aí infunde o líquido, faz ele fazer o curativo, faz ele perguntar sobre, por exemplo, eu posso mexer o meu braço, eu posso mexer a minha cabeça. Então, trabalhar com ele com a questão do que aconteceu com ele com o brinquedo, usando um boneco, ou usando um álbum seriado, com fotos, funciona muito com os adolescentes, mas com que esse adolescente se sinta familiarizado com aquele hospital. Então, que vocês possam contar para o adolescente que unidade que ele está, o que acontece naquela unidade de queimados, a partir dessa unidade para onde ele vai, então que você possa situar o adolescente queimado, como que vai ser o tratamento dele. Eu acho que essa seria uma abordagem legal para o adolescente, contar para ele como que é esse processo de hospitalização, quando se tem uma queimadura. Por exemplo, os curativos, a questão da infecção, então você pode trabalhar ou com bonecos, ou com álbuns lúdicos, seriados, fotografia. Se ele precisa ir para o centro cirúrgico fazer uma derivação, né, fazer um procedimento, então que você possa orientá-lo. Não, por exemplo, se for uma criança pequena, a gente pode contar uma história da boneca Maria, que teve uma queimadura, mas para o adolescente você já não precisa mais fazer uma brincadeira, né, com uma história infantil, você pode já fazer realmente uma linguagem voltada para o adolescente, de educação e saúde. Não sei se eu respondi, acho que é uma população que precisa muito, eles sofrem demais os queimados, eu já trabalhei com pacientes com queimaduras graves, e eu vou dizer para vocês, eu conheci um hospital, fiquei muito triste, no ano de 2019, onde se tinha uma unidade de queimados mista, com adultos e crianças, existia uma brinquedoteca naquele local, e a administração, ou seja, aquela equipe decidiu fechar a brinquedoteca e fazer um quarto do anestesista. As crianças ficaram sem espaços para brincar. De verdade, não tinha, era um corredor com postinho de enfermagem e os quartos, né? Simplesmente tiraram. Então, veja onde a gente está. E por isso que me preocupa muito. Então, eles precisam de mais, e que bom que vocês estão preocupados em oferecer essa assistência para eles, tá? Essa era a pergunta da Grazi? Isso, professora. Ela agradeceu e disse que foi excelente. Tá. No caso do adolescente, que é o público que eu trabalho, professora, poderia ser, a gente ter um conhecimento prévio como ele agiria diante de uma situação, sim, né? Tipo assim, para ele, de certa forma, ele está mostrando uma experiência, ele tem algum conhecimento. Eu acho que a gente pode criar esse laço, né? Essa afinidade com ele, a partir do momento que a gente consegue inseri-lo no processo. Né? Então, eu acho que o adolescente, quando ele se faz presente, pertence àquele momento, eu acho que ele começa a interagir melhor. Para não contar uma história, né? Sim, eu acho que é legal, por exemplo, isso que você falou, a gente sempre parte da experiência deles. Então, considerando que ele é um adolescente, levantar se ele já teve experiência de hospitalização, se ele já passou por isso, e como é que foi isso para ele, se ele gostaria de ser cuidado de que maneira, qual maneira pode ajudar, como eu, enfermeira, posso ajudá-lo a melhorar, se sentir mais confortável, isso é legal. Pensando nas pessoas que trabalham nestes setores, montar protocolos mesmo com a história daquele local, né? Então, por exemplo, pergunta para as crianças que passam por lá o que eles gostariam de saber. Então, vamos lá. 10 crianças que tiveram experiência de estarem queimados. Perguntem para elas, né? O que vocês gostariam de saber? Isso no final da hospitalização. Levantem as necessidades e os desejos. Vão para a literatura, colhe o que precisa, soma com isso e monta uma história, um livro, um guia e trabalha com os próximos adolescentes sobre isso. Então, acho que ficaria lindo um trabalho dessa natureza, né, no hospital. Então, o próprio hospital desenvolver o seu guia, ou ter o seu próprio mascote naquele setor de queimadura, eu acho que seria fantástico, né? E divulgar, né, professora, para que sirva de exemplo, né, para disseminar o máximo possível para as outras, né, unidades, para que todo mundo possa estar utilizando.
Sim, com certeza. Eu acho que precisa estar no site do hospital, precisa estar nas mídias, né? Que a população tem que ficar sabendo, o leigo tem que ficar sabendo o que é nosso dever fazer para promover a saúde deles e a saúde emocional, né? Desse cuidado em saúde. Então, quando a gente empoderar a nossa população, a gente não vai ter mais pessoas fazendo um atendimento traumático, né, para as crianças. Que ninguém vai aguentar mais, né? Pronto, professora, nós estamos agora com aproximadamente 15 minutinhos, né, para a gente estar encerrando às 18, para a gente fazer o nosso momento de encerramento, e agora dá tempo para a senhora, né, concluir e fazer suas considerações finais. Eu acho que a gente tá bem direitinho no tempo, tá tudo tranquilo, a comunicação foi ótima, né, as perguntas também. Acho que sim, né? Então, eu quero agradecer as pessoas que estão aqui, né? Eu espero que eu tenha, pelo menos, plantado uma sementinha de que existe um novo caminho, onde a gente possa melhorar a experiência das crianças que passam por cuidados em saúde, quer seja enquanto pai, enquanto mãe, enquanto família, quer seja como enfermeiro, professor, educador físico, né? Psicólogo, também nosso grande parceiro nessa caminhada do cuidado emocional, que a gente possa formar um time que olhe a criança como pessoa lúdica, como sujeito lúdico, e que se comunica por meio do brincar, e que se constitui enquanto pessoa com o brincar. Então, não vejo outra maneira de interagir com as crianças se o brincar não estiver presente, desde uma pintura, de uma brincadeira, de um stop, como é que chama, aquele come-come, de uma sucata que a gente faz na hora, de contar uma história. Essa que é a riqueza, e é a partir daí que a gente se vincula a ela e torna o nosso cuidado mais afetivo, mais compassivo. Então, desejo boa sorte para todo mundo, me coloco à disposição. Foi um grande prazer, Luana, agradeço muito ao professor Marcos pela experiência. A gente, às vezes, fica muito dentro das nossas áreas, né, dentro da enfermagem, mas o quanto é bom a gente se comunicar, né, e ver que está todo mundo nesse movimento, em querer melhorar, né, o nosso conhecimento, a nossa atuação. Então, é isso, tá bom? Um grande beijo para todo mundo. É isso. Então, o Instituto Nexo agradece a presença e a colaboração da expositora, professora Edmara Banzoni Soares Maia, bem como a todos e a todas que abrilhantaram essa atividade com sua presença. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos, desejamos uma ótima início de noite, né? Estamos iniciando a noite. E convidá-los todos para o nosso momento de encerramento. Eu coloquei no chatzinho direitinho o endereço para a gente poder ir, vai falar sobre certificado, o professor vai fazer um encerramento juntamente com os colaboradores. E, professora, já sou sua fã, né? Agradeço demais a presença, né? Foi muito bom. Também sou sua fã. A tarde foi bem relevante, assim. O importante desses momentos é que a gente possa ter esses conhecimentos para a gente colocar na nossa prática diária, né? Então, sempre bom compartilhar esse momento com vocês. Agradeço a presença de todos. Obrigada. Um beijo, tchau, gente. Bom sábado, bom domingo. Tchau.